Segunda Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 1, vamos ler aqui alguns versículos da palavra de Deus. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Abiá, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário toda a imundícia, porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e deixaram e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário do Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação e à assolação e ao assobio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Glória a Deus. Nós vamos tomar por tema da mensagem nesta noite: restaurando o altar da nossa vida. Nós vemos aqui esse texto da palavra de Deus, nos fala sobre o rei Ezequias. Ezequias, ele foi um grande reformador. Ezequias, ele restaurou o culto, restaurou a adoração a Deus. Como nós vimos aqui no texto, Ezequias, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, a prioridade no reinado de Ezequias foi abrir as portas da casa do Senhor, abrir as portas do templo que seu pai Acás havia fechado. Acás, ele foi um dos piores reis de Israel. Ele está entre os piores reis de Israel. Acás, ele ofereceu seus filhos em sacrifício, queimando seus filhos sobre o altar aos ídolos. Ele foi um dos piores reis. A palavra de Deus nos fala que ele queimava incenso nos lugares pagãos, queimava incenso nos altos, nos morros, queimava incenso debaixo de toda árvore que dava sombra. Ele foi um dos reis mais idólatras de Israel.
diz a palavra de Deus, que quando os edomitas se revoltaram contra Acaz, em vez dele pedir socorro ao Senhor, em vez dele buscar ao Senhor, Deus de Israel, Acaz, ele pediu socorro ao rei da Síria, e o rei da Síria veio. Em vez de o ajudar, o rei da Síria veio contra ele. Acaz, ele também fechou a casa do Senhor, o templo do Senhor. A palavra diz que quando as coisas ali começaram a piorar, ele ainda pecou mais ainda contra Deus. Ele ofereceu sacrifício aos deuses do rei da Síria, dizendo assim: os deuses do rei da Síria o ajudaram, eu vou oferecer sacrifício a eles, e talvez eles também ajudem a mim. Mas isso foi a sua ruína, a sua destruição. Acaz, ele pegou os utensílios sagrados da casa de Deus, do templo, ele pegou os utensílios sagrados e os quebrou em pedaços, pegou ali os objetos sagrados do templo, tirou, jogou fora, quebrou, fechou ali as portas do templo do Senhor, e isso foi a consumação da sua derrota. Quando ele fechou as portas do templo, isso consumou a sua derrota. E a palavra de Deus então diz que morreu Acaz, e Ezequias, seu filho, começou agora a reinar em seu lugar. Como nós lemos, a palavra de Deus diz que Ezequias, ele tinha 25 anos de idade quando ele começou a reinar. 29 anos ele reinou sobre Jerusalém. E a palavra de Deus então nos mostra que ele foi um grande reformador. Ele, logo no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, a primeira coisa, a sua prioridade no seu reinado foi justamente abrir as portas da casa do Senhor, abrir as portas do templo. Ele abriu, ele as reparou, ele mandou consertar ali as portas do templo que estava agora em ruínas, porque seu pai Acaz havia fechado o templo, não havia feito manutenção, não havia feito reformas, e o templo agora estava em ruína, as portas precisavam. Então Ezequias mandou consertar as portas do templo. Ele agora mandou chamar os levitas, os sacerdotes, e ali então Ezequias, ele disse para os levitas para que eles se purificassem, para que eles agora se santificassem. Ezequias queria agora restaurar de novo o ministério, porque Acaz, o seu pai, havia então perseguido ali os sacerdotes, os levitas da casa do Senhor. E agora então Ezequias chama os levitas para que eles se santificassem, para que eles se purificasse, para que eles pudessem agora começar de volta a exercer o seu ministério diante do Senhor, porque o Senhor os havia escolhido para que eles pudessem ali ministrar diante do altar do Senhor. Mas no reinado de Acaz, eles não puderam exercer as suas funções, eles não puderam exercer os seus ministérios,
porque estavam sendo perseguidos. E agora então Ezequias, ele reúne ali e ele fala com os levitas para que eles purificassem ali a casa do Senhor, purificasse agora o templo do Senhor, que estava cheio de toda imundícia, de toda impureza, que o seu pai Acás havia ali profanado o templo, profanado a casa do Senhor, colocando ali todo tipo de objeto pagão, todo tipo de adoração pagã. Ele havia profanado o templo do Senhor, que estava agora numa imundície. Uma das primeiras coisas que Ezequias faz, ele pede então para que os levitas purificassem, santificassem a casa do Senhor. Você vê, meus irmãos, que Jesus, ele também purificou o templo. Jesus, quando ele chegou e entrou ali no templo, ele viu ali comprando e vendendo. A palavra de Deus diz que Jesus, ele derrubou ali a mesa dos cambistas, ele expulsou aqueles que vendiam pombos, e ele disse: olha, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tem convertido em covil de ladrões. Jesus purificou o templo, e quando ele purificou o templo, a glória de Deus se manifestou. A palavra de Deus diz que cegos, coxos vieram ter com Jesus, se aproximaram de Jesus e foram curados, porque a glória do Senhor começou a voltar ao templo. E Ezequias, ele pede agora para que os levitas purificassem ali o templo, retirasse ali toda a imundícia que o seu pai havia colocado, para que eles santificassem ali o templo. Então agora os levitas, eles restauram de volta ali o altar. Eles trazem agora o altar de bronze, o altar do holocausto, o altar onde era oferecido ali os sacrifícios. Seu pai Acás havia removido dali o altar, ele havia substituído ali o altar de Deus por um altar pagão, por um altar segundo os padrões do rei da Síria, porque ele tinha oferecido os sacrifícios aos deuses do rei da Síria. Mas agora então os levitas, eles restauram de volta ali o altar de bronze, o altar do sacrifício. Agora os levitas purificam de novo o altar, eles trazem ali os objetos sagrados do altar, a mesa dos pães da preposição. Eles começam agora então a restaurar todo o templo, todo sistema que era usado para adoração a Deus, ao único Deus. Eles restauram, eles purificam. E a palavra diz que ele vai mais a fundo nesse processo. Você vê agora que Ezequias, ele inicia um processo de restauração, a nível nacional, para toda a nação. Ele quer trazer de volta a nação, a adoração a Deus, ao único Deus, ao Deus vivo, ao Deus poderoso, ao Deus que criou o céu, ao Deus que criou a terra, ao único e poderoso Deus. Ezequias inicia um processo de restauração, e agora ele chega ao nível de tratar os pecados, fazer agora confissão diante de Deus. Ele então chega ali e começam ali junto com os levitas, sacerdotes, eles fazem confissão. Eles dizem para o Senhor: Senhor, os nossos pais, os nossos antepassados, eles foram infiéis, eles deixaram o Senhor, eles abandonaram o Senhor, eles fizeram aquilo que era mal
mal diante dos teus olhos. Eles fecharam as portas do templo, eles viraram as costas para o Senhor, eles deixaram que as lâmpadas se apagassem e não queimaram mais incenso ao Senhor. Acás fechou as portas do templo. Os sacerdotes não podiam mais entrar no templo para cumprir as suas funções, para cumprir o seu serviço, o seu trabalho, para fazer ali a manutenção ali no candeeiro de ouro, para poder ali limpar o candeeiro de ouro, para poder repor ali o azeite, até que as lâmpadas se apagaram. Queridos, nessa noite eu pergunto para você: a sua lâmpada está acesa? Será que a chama do Espírito Santo ainda está acesa na sua vida? Ou será também que as nossas lâmpadas já se apagaram? Será que nós já não temos mais prazer de servir a Deus? Será que não temos mais alegria de servir a Deus? Será que agora nós estamos fazendo a obra de Deus de uma maneira forçada? As lâmpadas se apagaram, deixaram de queimar o incenso ao Senhor. Será que nós estamos também queimando incenso? O incenso representa a oração. Será que nós estamos, meus queridos irmãos, todos os dias enviando incenso para os céus? Será que nós estamos orando? Será que nós estamos tendo um tempo com Deus? Será que nós estamos tendo o nosso tempo, o nosso TSD com Deus, um tempo sozinho com Deus, a nossa devocional com Deus? Ou será que nós também já deixamos de queimar o incenso, que são as orações dos santos? Quanto mais nesses dias que nós estamos vivendo, a igreja tem que orar, o povo de Deus tem que clamar, nós temos que colocar o joelho no chão, porque só um milagre vai salvar a nossa nação de uma tragédia anunciada. Nós precisamos clamar, nós precisamos orar. Nós precisamos assumir o nosso lugar de igreja, o nosso lugar de cristão. Nós precisamos entender a realidade do momento em que nós estamos vivendo, e nós precisamos fazer alguma coisa. Ezequias entendeu, ele reconheceu que era o momento agora de se voltar para Deus. Ezequias, ele reconheceu que o momento agora era de tomar uma posição, o momento era de renovar a aliança com Deus, renovar o pacto com Deus. Ele agora reconhece que tudo que eles estavam passando era fruto de ter virado as costas para Deus, de ter deixado Deus. Ezequias agora, ele não quer mais continuar vendo a nação na ruína. Ele quer agora buscar o favor de Deus, ele quer buscar o favor de Deus, ele quer buscar a restauração para a nação, ele quer agora ver de volta os céus se abrindo em favor da nação. Ezequias, ele viu tudo que o seu pai praticou contra Deus, ele viu todo o mal que o seu pai fez contra Deus, e por isso então diz a palavra de Deus que Judá, Jerusalém, se tornou um objeto de espanto, de horror, de assobio, ou seja, de vaia, de zombaria. A situação era tão gravíssima
que eles se tornaram objeto de zombaria, de assobio. Ele diz aqui: os nossos pais caíram à espada, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas mulheres foram levadas para o cativeiro. Por quê? Porque viraram as costas para Deus, deixaram o Senhor seu Deus, abandonaram a Deus, fecharam as portas do templo. Ezequias reconhece que o momento é o momento agora de renovar a aliança. Por isso ele começa agora um processo de restauração. Meus queridos irmãos, nós também estamos vivendo um momento em que nós precisamos iniciar em nossas vidas um processo de restauração. Precisamos reconhecer, admitir, quando há uma crise espiritual nas nossas vidas. Ezequias, ele não fechou os olhos para a crise espiritual, a escuridão, as trevas em que a nação de Israel estava vivendo. Ele não fechou os seus olhos, ele admitiu a destruição que eles estavam vivendo. Nós precisamos também admitir, quando nós estamos entrando, vivendo uma crise espiritual, às vezes não estamos mais tendo prazer em servir a Deus. Às vezes, meus queridos, nós já não temos mais prazer em ler a palavra de Deus, em orar, em jejuar, em buscar a Deus. Já não temos mais como vir na igreja hoje. Há uma facilidade muito grande de haver um distanciamento de Deus. Ficou tão fácil, é tão fácil hoje você se distanciar de Deus, é tão fácil hoje você estar distanciando cada dia mais de Deus. Está fácil. Nós precisamos admitir, quando nós estamos fazendo as coisas já de uma maneira mecânica, já não temos mais compromisso com Deus, já não temos mais alegria de servir a Deus, já não temos mais vontade de fazer as coisas para Deus. Quando nós estamos agindo assim, se alguém dissesse para nós que nós estamos virando as costas para Deus, nós iríamos certamente argumentar que não, mas sem termos consciência, nós estamos distanciando de Deus, nos afastando de Deus. Estamos também, num certo sentido, distanciando cada vez mais de Deus. Nós precisamos, meus queridos irmãos, nesses dias agora, iniciar um processo de restauração nas nossas vidas. Nós precisamos também, como Ezequias, ele fez, nós precisamos agora chegar diante de Deus e buscar ao Senhor, e clamar ao Senhor, e pedir a misericórdia do Senhor, porque nós vemos, queridos, que com a confissão vem o arrependimento. Eles estavam agora arrependidos, eles estavam agora sentindo na pele, eles estavam arrependidos, eles estavam agora dizendo para o Senhor: Senhor, nós nos arrependemos de ter deixado ao Senhor, de termos fechado as portas do templo do Senhor, de termos virado as costas para o Senhor, de termos apagado as lâmpadas. Eles estavam agora arrependidos, eles estavam neste momento agora se voltando para Deus. Eles queriam agora o favor de Deus, eles queriam desfrutar de novo
das bênçãos de Deus. Com a confissão vem o arrependimento. Com o arrependimento vem a restauração. Esse é o processo que a igreja precisa viver. Um momento onde nós temos que buscar a restauração. Temos que buscar a Deus, fazer confissão diante de Deus, pedir a misericórdia de Deus, clamar a Deus, para que Deus possa interferir na nossa nação, nas nossas vidas.